A gente tem que concordar que as princesas da Disney são uma das personagens mais conhecidas do mundo, por isso no vídeo de hoje eu decidi recriar uma delas e a escolhida de hoje foi a Branca de Neve. E aí pessoal, beleza? Eu me chamo Felipe e lá no Instagram, no TikTok e até aqui nos Shorts eu faço uma série de desenhos de personagens nostálgicos da Disney. E aí eu pensei em trazer aqui pro canal, né, com vídeos mais longos, recriando apenas as princesas da Disney que não deixam de ser personagens nostálgicas, né? Então hoje é o primeiro vídeo dessa série de desenhos que, se vocês gostarem, né, eu continuo trazendo outros personagens que, como eu falei, hoje eu vou fazer a Branca de Neve. Eu já fiz isso com os vilões da Disney e tudo mais, tem até a playlist aqui no canal, mas dessa vez vai ser apenas as princesas da Disney. Então o que eu fiz? Eu vou até desligar aqui a ring light, que eu peguei uma referência da Branca de Neve, do jeito mais ou menos já que eu quero fazer, e aí eu vou tendo isso aqui como referência, né? Essa imagem como referência para fazer o desenho de hoje. Então a gente pode ver que as características, ao mesmo tempo que elas são parecidas com o meu desenho, elas são diferentes também. Então assim, a gente consegue ver que o formato do rosto até que lembra um pouco, né? Dele ser um pouco mais arredondado, de não ter esses ângulos tão evidentes. Os olhos, mais ou menos assim, porque eu gosto de colocar aquele delineado pesado, assim, né? Então isso vai diferenciar bastante, mas eu vou tentar seguir mais ou menos desse jeito. Não vou fazer nessa posição que ela tá e tal. Eu quero fazer todas elas mais ou menos que do mesmo jeito, assim, pra quando colocar todas elas juntas parecer tipo uma coleção, assim, de desenhos. Então vamos lá. Essa aqui, pra quem não conhece, é a Branca de Neve. E aí eu vou fazer ela do meu jeito, com as minhas características de desenho. Vamos lá. Eu vou usar uma folha Bristol, porque eu quero usar marcadores e lápis de cor, como sempre, né? Eu vou fazer ela olhando pra direita. Então, como tá ali na foto, mais ou menos, né? Só que eu vou fazer ela um pouquinho mais virada. Ela tá mais de frente ali na imagem, mas eu quero fazer ela um pouquinho mais de lado. O que eu gosto de desenhar as princesas da Disney é justamente esses detalhes que elas têm. Porque na hora da gente desenhar, vocês sabem, né? Eu gosto de colocar bastante cor e bastante detalhe. Então, eu gosto muito de recriar esses personagens, não só as princesas, né? Mas os personagens da Disney, porque a gente consegue viajar bastante assim, né? E colocar algumas das nossas características, ou mesmo tentar desenhar como eles são. Eu gosto muito disso porque, ao mesmo tempo... Deixa eu deixar mais de perto aqui pra vocês. Ao mesmo tempo que a gente tá se desafiando, a gente tá também criando alguma coisa muito legal, né? Porque a gente, às vezes, fica pensando, ai, não, vou fazer um desenho da minha criação, porque isso, mas isso também é legal. Mas às vezes a gente se desafiar a transformar um personagem de uma outra forma que a gente não conhece é também um grande desafio. Por isso que eu gosto tanto dos quadros de Recriando, tanto aqui do canal, como eu também levo lá pro Instagram, né, pras outras redes sociais, que é um desafio realmente, e eu curto muito isso, né? Vocês já sabem, aqui no Instagram, aqui no canal tem vários vídeos assim. Inclusive eu vou deixar também a playlist Recriando Personagens, né, que daí tem vários personagens diferentes. Vou deixar linkado aqui embaixo na descrição pra depois desse vídeo, quando acabar, fica aí até o final, que daí depois, quando acabar, você vai lá maratonar esses outros desenhos, que também tem muita coisa incrível. Já fiz de anime, assim, né? Os de anime eu dei uma separada, então tá em outra playlist, que tá só recriando animes, mas... Nossa, tem vários personagens legais aqui no canal, que vale a pena realmente dar uma olhada pra maratonar, e aproveita a semana, começo das férias, aí quase Natal, e já vai maratonar esses vídeos que tem bastante coisa legal. E aí aqui, ó, a gente consegue ver algumas diferenças, né? O desenho da Disney, eles trabalham algumas coisas, como por exemplo, o nariz, de meio que só com umas marcaçõezinhas, não deixam tão evidente, sabe? Então eu já gosto de trazer mesmo o nariz, marcando ali ele, pra deixar... Tipo, eu faço ele pequenininho, mas ele tá representado mais forte, assim, digamos. Porque aqui a gente consegue ver que é só esses traços, e aí eles evidenciam isso com o sombreado. Eu faço ao contrário, né? Os desenhos da Disney, assim, eu não sei nem o que dizer, sabe? Porque é muito incrível por ser desenhos que já passaram, tipo, décadas e décadas. As histórias das princesas, assim, são muito antigas, né? E aí a gente vê essa continuação delas aí no, tipo, em evidência, digamos assim, né? Porque se você vê as coisas da Disney, assim, princesas, e isso eu acho legal, né? Pra gente ver a força que isso tem também nas próximas gerações, que a gente, às vezes a gente pode pensar, ai, não, vai acabar por isso, né? Que tem coisas que ficam bombando agora e que depois ninguém mais lembra. Mas as princesas da Disney é um perfeito caso de algo que, meu, não vou falar pra sempre porque não sei, né? Mas é algo que vai ficar por muito tempo ainda na história pela força que elas têm, né? Isso é muito incrível e eu gosto bastante.
Bom, rascunho feito aqui da nossa personagem, ela ficou um pouquinho pra baixo, mas enfim, né, acontece. E aí, pra fazer o contorno, eu ainda não sei, eu acho que eu vou usar uma caneta 05, que eu tô mudando um pouco, testando um novo formato, que eu usava essa daqui, né, eu ainda uso essa daqui, que é a Brush, a Cipa, a lista de materiais tá sempre aqui embaixo na descrição, mas hoje eu acho que eu vou fazer diferente, vou usar só essa daqui, 05, pra fazer o contorno geral, e depois talvez eu pegue uma mais fina pra fazer alguns detalhes, enfim, não sei ainda como é que eu vou fazer, mas eu vou botar aí rapidinho pra gente já ir pra pintura do desenho, selecionar ali as cores e começar a colorir, que vai ser a parte que realmente eu acho que vai trazer as características da personagem bem à tona. Bom, tudo pronto aqui agora pra gente começar a pintura. Eu não trabalhei muito no cabelo, porque eu vou pintar de preto. Então eu vou perder todo esse contorno que eu fiz aqui. Eu comecei, depois parei pra pensar que não ia fazer muita diferença fazer isso agora, porque ia acabar perdendo, né? Então, vamos selecionar as cores. Ela tem uma pele clara. Eu vou usar esses tons aqui. Eu tenho esse E11, mas ele tá acabando e eu não tenho recarga. E vou só colocar ele aqui pra usar a última gota de tinta que eu tenho. Eu vou tentar usar no desenho de hoje. E aí, os olhos dela são castanhos. Então, separar alguns tons de marrom. Eu vou fazer com marrom mais clarinho, assim. Eu quero deixar ele mais clarinho. Separar esse rosado aqui para as bochechas também, né? A roupa dela é azul. Então, eu vou pegar esses dois tons, que é o B02 e o B04. E aí, ela tem um batom assim, que ele não é tão rosa e nem tão vermelho. Eu vou pegar, eu acho que esse daqui, ó, R46, e depois um mais escuro pra dar uma sombreadinha assim. E esse vermelho também já serve aqui pro laço que ela tem no cabelo e pra esse detalhe nas roupas. A princípio, e o preto, né, que eu tenho aqui. E aí, eu acho que é isso. Na verdade, tem a gola em branco que eu vou fazer com tons de cinza. Então, vou separar um cinza aqui também. Enfim, acho que é isso. Qualquer coisa eu adiciono alguns outros tons. Vamos começar a pintura. Deixei mais de perto aqui pra vocês verem. A pele dela é uma pele mais clarinha. E aí o que eu gosto de fazer quando eu pinto uma pele clara... Eu acho que eu já ensinei a pintar com marcadores. Eu vou deixar o vídeo aqui embaixo na descrição. Mas o que eu gosto de fazer é, por exemplo, se eu tenho a intenção de pintar, sei lá, uma pele de tons escuros. Então eu não uso o tom mais escuro que eu quero que a pele chegue com a primeira caneta que eu vou fazer a base, né? Normalmente você pode, assim, isso é devido as minhas experiências, o que eu acho melhor e o que eu faço. Eu faço essa primeira base, que nem eu tô fazendo agora, com uma caneta que é a mais clara do tom que eu quero que chegue no resultado final. Porque daí, quando é um tom mais claro, você consegue ir escurecendo super tranquilamente e esse tom ainda vai servir, às vezes, dependendo do jeito que você trabalhar, pra ser um pouco de brilho, assim, no rosto, né? Dependendo da forma que você trabalhar, você consegue esse resultado. Com uma base com um tom mais claro, isso serve pra várias coisas, né? Não é só a pele. É porque a pele é o que eu tô pintando agora, então eu dei esse de exemplo. Mas pinta com o tom mais claro, porque daí depois pra você escurecer e conseguir trabalhar com sombra, fica muito mais fácil. E também, caso você ache que ficou muito claro, você consegue com um marcador mais escuro vir pintar por cima. O que não acontece se você fizer... Quer dizer, pode até acontecer, né? Mas vai ficar mais marcado, assim. Que se você vier com um tom que você já achou escuro e aí quer clarear, aí já é um pouco mais difícil, né? Tem que trabalhar algumas outras técnicas que, pra mim, né? Eu acho mais difícil de fazer. Então, por isso que eu sempre vejo, assim, pra começar com um tom que é um pouco mais claro do que o que eu quero. Porque daí agora, ó, eu venho com esse aqui, que é um pouquinho mais rosado, um pouquinho mais escuro. E eu consigo vir dando um pouquinho de sombra, vir trazendo esse contraste pro desenho. Ó, tá vendo como eu trabalhei nas extremidades, assim, com tons mais escuros, né? Pra trazer esse sombreado. É assim que eu gosto de fazer a pele. E aí, ele, ao mesmo tempo que eu usei o tom de pele mais claro que eu usei no começo, né? Pra fazer aquela base, ele já trouxe esse brilho central, assim, no rosto, né? Mais no centro, que é bem o que eu queria pro desenho. Então é legal a gente começar a trabalhar assim, pra facilitar também o nosso processo, né? Na hora de fazer a pintura do desenho, pra depois não ficar aí querendo corrigir um monte de coisa. Claro que isso acontece, claro que isso é prático, claro que todo mundo já passou por essa fase, mas eu tô dando aí dica pra vocês pra começar a prestar atenção nisso, né? Pra facilitar também um pouquinho o processo, que eu sei que às vezes demora, né? Até a gente
pegar a mão das coisas, eu também já passei por isso e também continuo errando, né? Não é porque a gente desenha bastante, assim, que nunca mais vai errar. Não, isso acontece também. Mas tudo serve pra gente aprender, né? E é bom, uma dica boa é uma dica compartilhada, então dei a dica aí pra vocês, que é o jeito que eu faço, você pode fazer de um jeito diferente, mas às vezes vendo o outro fazer, você tem uma outra ideia, então isso que é legal, né? E eu não sei se vocês têm o costume de assistir documentários e tal, eu não tenho muito, mas eu assisti, eu não lembro o nome, mas foi no Disney Plus. Tipo, eu assinava o Disney Plus, eu fiz aquele pacote por 1 ano, sabe? E aí, mas já acabou, então eu não tenho mais. Mas eu lembro que eu assisti um que falava, assim, da história da Disney, sabe? Como que foi lá no começo e tal. E eu acho isso muito legal. Até na Netflix tem, tipo, os brinquedos, não só da Disney, né? Mas, tipo, brinquedos que marcaram, assim, ao longo da história e tal. E a gente consegue ver como os desenhos, assim, né, esses personagens marcam realmente, né, porque se você, por exemplo, quando a gente ficar maior, assim, mais velho, né, ou até se você já é mais velho, assim, você com certeza lembra dos desenhos que eram famosos na sua época, né, dos desenhos que bombavam na sua época. Então, isso aqui é incrível, do jeito que os desenhos e os programas, assim, marcam a história. E volta aquilo que eu falei lá no começo, né, de como as princesas da Disney, que são histórias muito antigas, né, mais antigas do que quando a Disney fez elas, né, porque elas já existiam de uma outra forma e tudo mais, mas a história em si já tava lá, né. E aí a gente consegue ver como é uma história que foi super bem feita pra tá bombando até hoje em dia, né, porque, meu Deus, tem produto de tudo das princesas e a gente consegue achar super facilmente isso, né. E se você for na rua e sair perguntando, é muito difícil encontrar alguém que não conheça as princesas. Então essa construção da história e tal é muito incrível e é algo que eu gosto bastante, assim, de pensar, porque é muito, assim, a gente vê o poder que isso tem, né? Às vezes a gente fica... A gente não, né? Eu fico pensando às vezes, tipo, será que eu vou conseguir ajudar alguém, assim, a se inspirar, a desenhar e continuar desenhando e realmente acreditar nisso e tal? Porque às vezes eu também me pego nessa situação de, será que isso vai dar certo? Será que, enfim, né, vai ir para as pessoas, assim, que gostam disso, que realmente se inspiram e querem fazer isso. E aí, quando a gente vê histórias, assim, realmente consolidadas, tipo o Walt Disney, essas coisas, assim, que... Claro, ele já é outro nível, assim, né? Mas a gente vê que realmente é possível, né? Ele teve um sonho, né? De construir tudo que ele construiu. Aconteceu. E hoje, olha o poder que isso tem sobre o mundo, tá ligado? De, tipo, ser muito grande. Então, às vezes, até a gente acreditar nessas coisas é acreditar mesmo, né? Ver que é possível mesmo e que tudo isso pode acontecer. Bom, aí como vocês viram, eu fiz esse rosadinho aqui nas bochechas. Ele fica bem clarinho, bem delicado. E eu vou passar esse mesmo rosinha, assim, ó, aqui em cima dos olhos, só pra trazer um detalhezinho a mais, sabe? Não ficar tão sem graça, assim, os olhos. Depois ainda vou vir com caneta branca e tudo mais pra fazer os detalhes. Mas esses rosadinhos vão fazendo toda a diferença. O laço dela, eu acho que eu vou fazer com o outro vermelho. Eu vou pegar esses outros dois aqui, que eles não são tão cereja, assim, sabe? Esse daí é mais cereja. E esses aqui são os vermelhos mais vivos. Eu acho que eu vou diferenciar, porque realmente é um pouco diferente, assim. O da boca, ele é um pouco mais forte, digamos assim, para um lado mais rosado. E esse do vermelho aqui, ele é bem vermelhão mesmo. Bom, e agora, né, final de ano. Fiquem ligados aí no canal, já se inscrevam, ativem o sininho, deixem o like, façam tudo, porque vai vir bastante vídeo legal. Vai ter tour pelos desenhos, né, que eu fiz esse ano. Eu ainda não sei como é que eu vou fazer isso. Se eu vou selecionar alguns pra mostrar, ou se eu vou mostrar todos, porque eu realmente não tenho noção de quantos foi. Ano passado foi, tipo, muitos, né, eu fiz aqui no canal, tá aqui, depois vocês deem uma olhada pra procurar pra assistir, mas eu realmente não sei quantos foram, porque eu tenho que juntar tanto os que eu fiz em papel, assim como eu tô fazendo de hoje, quanto os que estão no sketchbook, né, porque tem muito no sketchbook também, além de outras folhas soltas. Meu Deus, tem muito desenho, então eu tenho que realmente sentar, assim, e organizar isso, porque eu quero realmente mostrar, assim, pra gente ver o processo que foi desse ano. Teve muita coisa, aqui no canal teve muito vídeo legal, e espero ano
ano que vem também ter vários e que a gente possa crescer ainda mais aqui, né? Levar o desenho para cada vez mais pessoas e mostrar esse mundo incrível da criação que eu gosto bastante. Se você tá assistindo aqui, eu acredito que você também goste e que a gente consiga levar isso, né, para outras pessoas que também gostam, que ainda, né, para se inspirarem e tudo mais e quererem criar também. E também vai ter um vídeo falando de como foi, tipo, 2022 e tal. E 2023 também já começa bombando, que vai ter teste de material, um material muito legal, que inclusive eu vou ganhar de Natal. Quem conhece, quem segue lá no Instagram já sabe qual é esse material, mas vai ser um teste, assim, que realmente vai ser bem legal, eu acho. E que vai me desafiar, porque é um material que eu nunca usei, eu nunca nem cheguei tão perto, assim. Mas, claro, eu já usei o material em si, eu não usei a marca, né? Mas eu acho que vai ser bem legal, então fiquem ligados que vai ter bastante coisa. Gente, a pintura com os marcadores está pronta. Agora eu vou vir com os lápis de cor da Posca, como sempre, fazer os toques finais. E aí eu tenho que ver o que eu vou fazer com o fundo ainda, que cor que eu vou pintar e tudo mais. Mas eu quero pintar com uma cor que vai realmente destacar, assim, né? Realmente trazer mais uma evidência, assim, pro desenho. Então eu vou pensar numa cor que traga isso. E depois ainda quero vir com uns toquezinhos com a caneta branca pra também destacar ainda mais o desenho. E eu vou vir com uma caneta brush. No fim, eu fiz os cílios com aquela caneta 05 e aí eles ficaram meio duros, assim. Então eu vou, depois com uma caneta brush, ressaltar isso um pouco mais. Vou finalizar aqui, depois a gente já vem com o resultado final pronto. E daí a gente faz aquela comparação também com o desenho original da Branca de Neve. Esse foi o resultado, então, do desenho de hoje, gente. Eu gostei demais de como ficou o resultado. Esse fundo amarelo trouxe toda essa vivacidade pro desenho e eu gostei muito do resultado. Esses toquezinhos de branco também, eu tô colocando essas pintinhas aqui, ó, que traz todo o resultado também diferente pro desenho, eu gosto muito. Então vamos comparar agora, eu vou desligar a ring light pra não ficar refletindo na tela do iPad, mas olha a diferença dos dois jeitos da Branca de Neve, né? Como é a da Disney e a minha que eu fiz hoje aqui junto com vocês. Lembra a personagem, lembra o meu jeito de desenhar, tem as minhas características, então eu curti bastante do jeito que ficou e eu quero saber de vocês aí embaixo o que vocês acharam, qual deve ser a próxima personagem e no final do vídeo eu vou deixar os detalhes bem de pertinho, como de costume. Bom, esse foi o vídeo de hoje, então, recriando uma das princesas da Disney, né, que eu fiz a Branca de Neve. Eu gostei muito do resultado que ficou, espero que vocês tenham gostado também. Foi realmente um desafio fazer isso, mas eu já tinha feito outras vezes, mas o que eu mais gostei foi o de hoje. Realmente trouxe esse toque todo especial, com as minhas características de desenho, que realmente representou o meu jeito de desenhar e eu curti bastante. Então, para mais vídeos assim, desenhando, recriando personagens, desafios de desenho, se inscreve aqui embaixo no canal, nesse botãozinho vermelho que tá escrito inscrever-se. Clica ali para se inscrever, que tem vídeo de desenho, de materiais, enfim, nesse universo da criação, 2 vezes por semana, segunda e quinta às 19 horas, sempre tem vídeo por aqui. Então já ativa o sininho também para receber uma notificação quando tem vídeo novo aqui e já vim correndo para assistir, deixar o seu like e, claro, acompanhar todo esse universo de criação. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, vou deixar os detalhezinhos mais de perto do desenho. Muito obrigado e até a próxima!